Fala pessoal, bem-vindo a mais um Barlavento, nosso podcast do mar para a realidade. Hoje, o nosso podcast é diferente, fala de uma história, né? A história de um ex-empresário formado em TI, formado em teologia, com pós-graduação em gestão de projetos, que deixou tudo que ele tinha aqui para se dedicar única e exclusivamente a ser missionário em um outro país. Estamos falando do nosso Carlinhos Senegal. Muito obrigado pelo convite, né? Prazer estar aqui com vocês e poder participar desse podcast. Beleza. Antes de nós darmos continuidade com o nosso querido Carlinhos Senegal, quero falar para você da nossa patrocinadora Anex. Se você quer comprar o seu imóvel para morar, o seu primeiro imóvel para sua família, para o seu filho, ou mesmo para investir, em algum momento vai aparecer o nosso QR Code, nossos dados, nosso endereço aí. Entre em contato, a Anex tem uma equipe aí maravilhosa que vai te atender, tá bom? Um abraço e continue conosco. Tá contigo, Castro. Carlinhos, você tem uma história assim que vai da tecnologia da informação e do mundo dos negócios até a tecnologia do campo missionário, né? Foi lá na África, no Senegal especificamente. Então, como é que foi todo esse processo interno de você deixar o ambiente corporativo de empresário para se dedicar integralmente a missões? Houve algum momento de virada de chave? Como é que foi isso? Eu sou casado com Débora, né? Minha esposa, tem 45 anos, eu tenho 44. Sou pai de Carlinhos, filho, que hoje tem 21, e Gabriel, que tem 26, né? Que vai casar no que vem. Mas tudo começou em 2014. Eles tinham 14 anos e Carlinhos tinha 10 anos de idade. Débora era gerente no Banco do Brasil, aqui em Recife, e eu tinha uma empresa chamada Verdana Tech, que hoje está no Porto Digital, né? Uma das empresas que inclusive saiu agora para Portugal, né? Nesse projeto aqui do Recife de enviar empresas para fora. E eu tinha uma empresa, eu era uma pessoa comum, né, que estava vivendo a vida. Débora no banco, eu na minha empresa. Nós somos cristãos evangélicos e a gente estava vivendo na igreja local, fazendo um trabalho local ali na comunidade, quando de repente a gente participou de um treinamento e a gente viu a necessidade no mundo que estava acontecendo lá fora. E algo que chamou bastante atenção foi o que estava acontecendo ali no norte da África, que é uma das regiões menos alcançadas pelo Evangelho. É um contexto ali de 220 milhões de pessoas nesse norte da África. Mas tinha gente do mundo todo, tinha gente indo para o Paraguai, tinha gente indo para o Brasil, missionários indo para diversas partes do mundo. E aquilo mexeu com a gente, mas a gente não tinha um lugar específico. A gente voltou para casa, Débora para a gerência do banco, eu para a gerência, né, da minha empresa, mas aquilo começou a incomodar. E a gente começou na nossa empresa a fazer alguns trabalhos dentro da própria empresa. A gente começou a ensinar jovens da comunidade, a gente começou a se movimentar dentro, não só dentro da nossa igreja, mas dentro da nossa empresa. Quando um certo dia a gente foi convidado para ir para o Senegal, e eu não sabia nem onde ficava o Senegal. Como um bom brasileiro, os brasileiros são muito ruins de geografia, a gente não sabe onde ficam as coisas no mundo, a não ser Miami, Paris, né, e agora Dubai, que é um dos pontos que os brasileiros normalmente frequentam. A gente disse, não, vamos ver no mapa. E a gente viu que o Senegal ficava ali no oeste da África, vem aquela música que todo mundo sabe, do Sené, 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 Senegal, e a gente começou a estudar o país até que eu e Débora tiramos férias e fomos para o Senegal. Chegando no Senegal, a gente sentiu algo de Deus. Tocou muito a gente. A gente deu uma estudada nos números, viu que o Senegal é o 25º país mais pobre do planeta, tem um IDH de 0,50, um índice de desenvolvimento muito baixo. Só para você entender, o índice mais alto, né, é o da Noruega, que é 0,95, quase 97. Eu disse, não, a gente está sentindo que a gente tem que vir para aqui, passar um tempo aqui e desenvolver algo aqui. Só que Débora era gerente de um banco e eu era dono de uma empresa. A gente orou, a gente pediu a Deus uma direção e Deus disse uma coisa absurda para a gente. Dê a sua empresa para o seu sócio e peça demissão do Banco do Brasil. Débora tinha um emprego de 13 anos, né, como gerente. Ela entrou com 18 anos e eu tinha uma empresa que eu comecei na minha casa, né? Hoje a empresa é uma multinacional. Mas a gente obedeceu a Deus e foi para o Senegal. Fizemos um treinamento, organizamos a vida financeira. Nada foi feito de forma bagunçada, né? Eu sou muito organizado, né? E aí a gente foi para o Senegal no ano de 2014. Chegamos lá com os nossos filhos e demos início a um processo que a gente chama de imersão cultural. É onde a gente aprende língua, onde a gente aprende cultura, onde a gente mapeia a comunidade para, de fato, depois falando a língua do povo, poder, junto com o povo, desenvolver alguma coisa.
Mas tudo começou assim de forma resumida, né? Aquele chamado de Deus para aquela nação específica, para aquele povo específico. Carlinhos, você falou aí um ponto, você falou que é evangélico, você e sua esposa, Isso. né? E você, de repente, foi para o Senegal, que a gente sabe que 90% da população, a religião dele é a religião islâmica. Isso. Então, como é que foi esse choque cultural? Você lá, mais de 90% da população é islâmica e apenas 10% das pessoas são cristãos. Como é que foi essa... Para mim foi uma experiência e um desafio. Então, eu gosto de experiências novas e eu gosto de desafios. Então, para mim era um prato cheio. Primeiro porque eu tinha que aprender duas línguas em pelo menos 2 anos. A língua francesa, que é a língua colonial, né? E o Wolof, que é uma das línguas étnicas mais faladas no país. É a língua que os locais se comunicam entre eles. Quando eu chego lá, eu vejo que todo mundo é muçulmano e o número ainda é bem menor, tá? Eu acho que é menos de 0,01%. Católicos e evangélicos juntos, porque a gente é contabilizado juntos no Senegal. Eu disse, meu Deus do céu, como é ser minoria? Então eu comecei a entender muito mais sobre minorias. Eu acho que foi o primeiro ensinamento que Deus me deu, porque quando a gente está num país católico protestante, um país cristão como o Brasil, tem 48 milhões de evangélicos, 120 milhões de católicos, segundo o último censo agora, a gente acaba não respeitando as minorias. E aí eu entendi agora, eu sou minoria. Como é que as minorias se sentem? Como é que as pessoas que são minoria nas suas religiões no Brasil, como o budismo, espiritismo, os candomblecistas, enfim, entre outras religiões. Então foi muito interessante essa experiência para mim. Outra coisa que para mim foi mais tranquilo, eu tive uma relação muito boa com os muçulmanos, né? O contrário do que todo mundo pensa, o pessoal vai, né, fazer uma coisa de ruim, todo mundo ficou preocupado. Não, eu acho que tem o que a televisão mostra, né, o que a gente vê e os estereótipos que a gente cria, e tem as suas experiências com as pessoas. Hoje eu tenho amigos, né, muçulmanos, grandes amigos muçulmanos. Tem outros que vieram para o meu lado, né, aceitaram Jesus e continuam sendo pessoas maravilhosas, não porque mudou a sua religião, deixou de ser uma pessoa ruim ou boa, mas eu acho que valeu a experiência, porque o Senegal é um país muito acolhedor, um país muito de gente muito feliz, muito alegre, é uma energia muito boa, independente da religião, né? Toda religião tem pessoas mais mal intencionadas e bem intencionadas. Mas a maior experiência que eu obtive nesse tempo foi como ser minoria. E aqui no Brasil eu não ia conseguir ter essa experiência, porque a maioria é católica e evangélica. Um outro ponto, Carlos, é o seguinte, questão cultural, né? A gente sabe que o Senegal, ele realmente é um país paupérrimo, né? Assim, o que sustenta lá, a gente sabe que é agricultura, cultivo do amendoim, essas coisas, né? A maioria da população. Você falou que quando foi para lá foi com já filho adolescente, é isso? Ele é Com pré-adolescente e pré-adolescente. criança. Então, como é que foi para ele você ir com filho? Uma coisa é assim, eu ir solteiro, ou então eu ir com a minha esposa sem filho, é outra coisa. A gente vai mas a gente vai com filho. Se você tira toda a estrutura daqui para lá, para ensinamento, ele sair daquele meio que, digamos assim, já está em uma outra vibe com os amigos da escola, daqui Isso. com a cultura já, e você sair daqui, porque na realidade você nasceu em São Paulo, veio para aqui, para o Recife, né? E daqui você juntou tudo e foi para lá, com mulher e filho. Como é que foi sempre para ter os filhos, para adaptação? A gente sabe que a gente sofre mais, porque a gente pensa mais em nossos filhos, né? Como é que vai ser a adaptação, enfim. É muito boa pergunta. Eu queria começar falando uma coisa que é muito interessante sobre economia local. Quando a gente pega os medidores econômicos mundiais, de fato, o Senegal é o 25º país mais pobre do planeta, economicamente falando. Isso é um termo que a academia está corrigindo, porque, por exemplo, quando você traz o IDH, ou você traz a renda per capita, né, o PIB per capita das pessoas ou o PIB do país, a gente pensa economicamente. O Senegal, ele é uma grande escola, assim. Tipo, eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Então, quando você leva uma família vai para um lugar de economia de subsistência, e a gente olha, não, o pessoal está cultivando amendoim, beleza, mas ninguém está na Faria Lima vendendo moeda, vendendo, né,
vendendo dinheiro. As pessoas estão plantando, elas estão colhendo, elas estão crendo que Deus vai mandar a chuva, vai nascer o amendoim. Isso é um ensinamento que a gente não consegue dar aos nossos filhos aqui na cidade. Então, isso foi uma das coisas que Deus me apresentou. E se eu tivesse que pagar por aquilo, eu não teria dinheiro para pagar. Esse ensinamento ele é muito importante. Porque quando você fala de um país que tem uma economia pungente, como o Brasil, como os Estados Unidos, você vai ter muito crescimento econômico, muita força econômica, mas você vai ter pessoas disfuncionais, psicologicamente falando. Você vai ter um índice de pessoas querendo tirar sua própria vida, você vai ter um índice de depressão muito grande, dentre outros problemas que o capitalismo, o capitalismo pungente ele traz, né? No Senegal tudo é muito no ritmo de lá. As pessoas plantam, as pessoas esperam, as pessoas colhem. Então, uma coisa que eu aprendi é que a pobreza também é relativa. Eu não estou falando da fome. A fome não. Quem está com fome tem pressa, né? Já dizia Betinho, se eu não me engano, né? Sim. Sei lá, um político do passado. Ele dizia que quem tem fome tem pressa. A gente tem que, de fato, alimentar quem tem fome. Isso é um ensinamento bíblico. Mas as pessoas plantam amendoim, as pessoas colhem, elas sustentam suas famílias. Isso me ensinou muita coisa, muita coisa. Então, quando eu tiro de fato a minha família daqui e levo para o Senegal, eu vou com esse estereótipo de que estou indo para um lugar muito pobre. E eu me deparo com um lugar muito rico de outras coisas. Né? Parece que eu estou falando como um homem apaixonado. Mas, na verdade, o Senegal ele tem a capacidade de mudar a sua lente cultural. Né? Isso foi muito forte e muito marcante. Agora, é claro, tem necessidades, tem desafios, como aqui na cidade do Recife, como no Brasil. Acabei de vir do norte do país, da ilha de Marajó, uma ilha maior do que a Bélgica, com índices alarmantes em relação ao abuso infantil. E faz parte do nosso país, né? Então, assim, mas está aqui do lado, né? Então, tem os seus desafios econômicos, mas eu faria tudo de novo. Meus filhos são jovens, né? Um de 21, um de 26, ambos falam 5 línguas, ambos aprenderam no Senegal a lidar com pessoas com cultura diferente, a esperar. Cara, quem planta entende mais do que Deus, do que quem frequenta a igreja. Quem planta, quem semeia, aprende mais sobre Deus. E o próprio Deus, né, Jesus, ele fala sobre a lei da semeadura. Sim, sim. O reino de Deus é como um homem que semeia no seu campo, porque ele passou por muitos vilarejos onde tinham semeadores. E porque tem que esperar, cara. Eu lembro que eu queria comer melancia, eu tinha que plantar melancia. Para daqui a 6 meses, sei lá, brotar uma melancia e eu pegar, cortar no meio e dizer, tá vendo como valeu a pena esperar? Mas eu tive que regar durante ao longo da plantação ali, né, do cultivo. Então, foi um grande desafio, né? Mas eu tive muito mais ensinamentos do que desafios naquele lugar. E hoje meus filhos estão aí, grandes, crescidos, crentes, trabalham com projetos na igreja, trabalham ajudando pessoas, né? Então, por conta do Senegal. Beleza. Castro, posso Vontade, Souza. dar licença aí? Cara, uma coisa que você falou aí com relação à posição do Senegal. O Senegal tem uma área aproximada ao do nosso estado do Paraná, aqui no Brasil, algo próximo disso. Você também falou, na verdade, para conversar com você, tem que ter um pouco de tempo. Vamos tentar resumir naquilo que, pelo menos nesse primeiro encontro, espero que você volte, já fica aí o convite para você voltar outras vezes. Você falou de minoria, e algo que me chamou a atenção, que eu me lembro do primeiro encontro que eu tive com você, quando você fez uso da palavra a partir do celular, uma vez que você não poderia usar lá no Senegal a Bíblia em função da questão religiosa. Anos depois eu fui para o Líbano, já contei um pouco um resumo dessa história, em 2017. Lá no Líbano nós temos católico maronista, protestante, o islâmico, né? E aí também tem o muçulmano, né? Que tem essa questão islâmico, muçulmano. Lá no Líbano, o católico maronita ele faz parte do governo, da estrutura governamental. Quando eu estive lá, as igrejas elas juntam 2 denominações em um templo, algo que é impensável aqui no Brasil, juntar 2 denominações em um templo.
só para pontuar. Mas quando eu fui lá, o pastor de lá, Leonardo Bessa, que na época era o coordenador daquela agência lá para o Oriente Médio, de missões para o Oriente Médio, ele também usava o celular. Eu perguntei para ele e me lembrei daquilo quando eu estive com você. A pergunta que eu te faço é: qual a tua maior dificuldade ou a tua maior percepção quando da chegada com relação justamente a essa liberdade que nós temos aqui e que provavelmente você não tinha lá no uso dos símbolos cristãos? Como é que foi para você se adaptar a isso? No que aqui é muito comum e você poderia cometer esse lapso. Isso traria algum risco para você, para a tua família? O Senegal é um país laico, como é o Líbano, né? É um país laico. E é um país pacífico, né? Já no Líbano você tem alguns conflitos, porque você tem uma organização, que é o Hezbollah, que está instalado no próprio Líbano, né? Sim. Eu tenho amigos libaneses, né, que têm parentes dentro do Hezbollah, né? Então, assim, a gente tem essa dificuldade. No Senegal, a gente não tem nenhum grupo terrorista instalado dentro do próprio Senegal. A gente tem uma linha sunita. O Islã, dividindo grosseiramente, é xiita e sunita, né? Claro, eu não sou um especialista em Islã, mas grosseiramente falando, os sunitas, eles são muito mais tranquilos, é uma linha muito mais tranquila, e eles são menos exigentes, né, com a questão teológica, apesar de serem muçulmanos e seguirem o Islã. Então, quando você ouvir a palavra sunita, significa que é tranquilo. E o Senegal é muito em paz, né? O Senegal, ele tem uma filosofia de que eles fazem questão de dizer: não, o Senegal é o país da teranga. É o país onde a gente acolhe as pessoas. Então, eu não tive problema. Agora, claro, você pode ter resistência de alguma pessoa ou de algum outro grupo. Eu não usava, eu nem uso aqui crucifixo, camisa com o nome, né, Jesus. Eu não gosto muito de carregar esses símbolos, porque eu acredito que, meu Deus do céu, eu não sou merecedor nem de representar, apesar de ser um representante, né, de carregar um símbolo cristão no meu corpo. O cristianismo, para mim, é algo tão sério. Quando eu creio que as minhas mãos são a mão de Cristo, a minha boca é a boca de Cristo, os meus pés são os pés de Cristo. E Cristo, através de mim, ele pisa em lugares que ele nunca pisou pessoalmente. Então eu fico meio pensando: meu Deus, se eu estou com um crucifixo no pescoço, no momento que alguém bate no meu carro e eu xingo alguém, né? Que testemunho eu vou dar disso, né? E eu sou um ser humano, eu erro e eu xingo pessoas, pode acreditar nisso. Eu fico bravo também, né? Então eu não gosto muito de símbolos. Não era diferente no Senegal. Eu nunca gostei de carregar nada. Porém, existia um código de vestimenta. Eu só usava calça comprida, né? Eu tô aqui de short, porque eu vou para academia depois. Mas eu só usava calça comprida, usava camisa de manga longa, a barba era bem maior do que essa, porque eu me identificava melhor com os códigos locais. Então, eu estava passando por um processo de adaptação. Também não carregava a Bíblia comigo, porque, enfim, não é um livro aceito, né, pela maior parte das pessoas, mas eu carregava a Bíblia dentro de mim, né? Então, eu sei a Bíblia, eu estudei a Bíblia a vida toda. Se você me pedir para contar a história de Cristo, eu consigo contar do início ao fim, o momento da crucificação e ressurreição, porque eu leio diariamente os evangelhos. Então, isso também é uma coisa que foi muito importante no meu processo lá. Somos a Bíblia que as pessoas leem. Então, tudo que eu falar aqui, eu tenho que responder com a Bíblia. Tudo que eu pensar em fazer, eu tenho que ir para a Bíblia. Jesus faria isso no meu lugar? Então, eu não precisava estar carregando o livro o tempo todo. Então, a gente tem um celular, né, hoje. Então, a gente carrega no celular. E lá no Senegal tem uma particularidade, é que a maior parte das pessoas, elas são do campo. Acho que 70% a 80% do país é do campo. E a língua do campo, a grande maior parte das línguas não tem escrita. É de cultura oral, né? A gente não pode dizer que essas pessoas não foram alfabetizadas na sua própria língua, porque é uma cultura diferente, como era o hebraico na época de Jesus, como era o aramaico na época de Jesus. Muita gente passou a ser escrito depois, mas era uma língua de oralidade, as pessoas guardavam as histórias, né? Então, é muito mais fácil para mim eu contar a história de Jesus e alguém guardar, e daqui a 40 anos ela repetir a mesma coisa. Ela vai fazer isso. Hoje, a gente, com livros, a gente não consegue guardar uma história simples da Bíblia. Você vai ver pessoas lendo o tempo todo. Se você pede para elas pregarem ou falar, elas não falam. Por quê? Porque a gente vem de uma cultura de escrita.
Então, na cultura da escrita, as pessoas guardam menos, ela tem pouca memória, porque ela tem muita informação disponível. Então, ela pensa, não, eu tenho um livro aqui, se eu precisar eu abro e leio. Numa cultura de oralidade, não, eles gravam tudo. Então, eu usava muito mais a oralidade, que para mim foi um achado, porque eu gosto de contar história, então eu sou nordestino, eu gosto de contar história, né? Então eu sempre penso a mensagem bíblica como uma história. Então eu contava, então eu não usava muito a Bíblia física. Porém, para eles é muito estranho quando a gente anda com a Bíblia com capa preta, é outra coisa que eles acham muito estranho. Para eles o Alcorão é um livro sagrado. A gente é muito comum chegar numa igreja e ter uma Bíblia em cima da cadeira. Lá não se faz isso. Lá o Alcorão é guardado num pano, dentro da caixa. O livro é sagrado. Para nós cristãos, o livro é uma impressão do que é sagrado. Mas o que é sagrado, de fato, é Jesus, é o que contém dentro da Bíblia. Né? Como na época de Jesus, a oralidade era sagrada, as histórias eram sagradas. Então a gente não tinha muito problema com isso. Perfeito. Carlos, é o seguinte, muitas das vezes as pessoas olham para o trabalho missionário, né, apenas pelo viés eclesiástico, né, e humanitário, mas a sua abordagem em TI, a sua pós-graduação em gestão de processos, ela ajuda. No que foi que ela ajudou no teu dia a dia lá na África? Uma coisa interessante, eu cheguei lá, eu era um analista de redes, eu não tinha a formação em teologia e nem um MBA em gestão de projetos. Eu cheguei como um cara de TI e eu abri uma formação de TI na minha garagem. E eu formei 150 jovens. Depois é que eu vi a necessidade de eu estudar teologia numa faculdade. E aí eu me inscrevi e fiz teologia. Quando eu formei esses 150 na minha garagem, Deus me deu a visão da escola. Eu disse, eu preciso escrever um projeto. Onde é que se faz um curso? Onde é que eu aprendo e tal? Aí eu fiz um MBA em gestão de projetos. Então também eu me transformo academicamente em outra coisa no campo. O campo é um lugar de metamorfose, né? Um lugar que pega você e às vezes a gente quer fazer algo pensando naquilo que a gente já é. Veja, você é uma coisa, na mão de Deus você vai ser uma coisa completamente diferente. E se você vai para a mão de Deus tentando controlar quem você é ou quem você quer ser, você corre o risco de ficar nesse platô. Então, eu fui analista de redes, voltei teólogo e gestor de projetos e gestor de um projeto de mais de 2,5 milhões, que foi uma escola. Ainda de usura, eu ainda voltei influenciador digital, porque eu não sabia nem que eu era isso. As pessoas, não, você é influenciador, porque você está na internet, influenciando pessoas. Então, eu me formo no campo, eu não me formo aqui. A necessidade faz com que eu estude teologia, para eu me aprofundar mais nas escrituras, teologicamente falando, e faz com que eu faça esse MBA em gestão de projeto, para eu desenhar um projeto para construir uma escola. Então, a necessidade nasceu lá e eu me formei lá no Senegal. Carlinhos, conta pra gente, você começou todo esse projeto com mulheres, né? Isso. E depois, digamos, incorporou crianças nesse projeto. Como é que foi essa mudança? Como é que é isso? Na verdade, a gente começou com garotos, com homens, que assim, na cultura muçulmana, pelo menos senegalesa, entre aspas, pelo amor de Deus, porque é tudo muito polêmico na internet e o islamismo hoje é a segunda maior religião monoteísta do planeta, depois do cristianismo. Eu comecei com garotos da igreja, tinha uma ou duas mulheres e eu percebi que as mulheres não vinham para a sala de aula. E aí uma das coisas que eu ensino hoje na nossa formação de gestão de projetos é mapeamento. Tipo, eu tenho um livro de gestão de projetos que 80% é mapeamento. Entender a comunidade, que é uma coisa que eu não entendia na época. Eu fiz um curso de gestão de projetos e eles não me ensinaram. Foi na antropologia que eu aprendi isso. Mapeamento etnográfico, comportamento da comunidade. O que fazem as mulheres, o que fazem os homens, o que fazem as crianças. Eu entendi que as mulheres não iam, porque em um determinado momento elas tinham que ficar em casa cuidando da família e do marido. E eu entendi que dentro da religião islâmica existe o casamento, existe a poligamia. Você pode casar com até 4 mulheres.
Então, era uma dinâmica familiar diferente. Então, eu criei um mecanismo para trazer mulheres para dentro da sala de aula. Eu ia na casa das pessoas, pedia autorização aos maridos, eles autorizavam, as mulheres vinham para a sala de aula. Foi aí que, em um determinado momento, eu comecei a ter metade e metade. Foi muito interessante porque foi num boom que o Senegal deu economicamente e muitas empresas internacionais começaram a vir para o Senegal. E por conta das ISOs, né, eles precisam de uma quantidade X de mulheres, uma quantidade X de PCDs. E a gente começou a empregar muitas mulheres. Isso foi inesperado. Então, a gente corrigiu isso, que é um formato zíper, que a gente chama, metade mulher, metade homem. E aí, a gente, na pandemia, tudo fechou, tudo parou. Eu já estava com a visão de construir a escola, eu tinha comprado um terreno. Foi aí então que a gente decidiu tirar da capital Dakar e levar para o interior. Porque eu identifiquei na minha pesquisa um fenômeno de pessoas, de jovens que vinham do interior para a capital para tentar a vida, porque eles achavam que a agricultura era coisa do passado. Isso acontece muito aqui no Brasil, que a gente acabou resolvendo, levando a universidade para o campo. A gente acabou resolvendo dessa forma aqui no Brasil. E aí eu levei a escola de informática para o campo. Enquanto eu construí uma escola, a gente tinha informática e tinha escola. E hoje está tudo dentro de um só lugar, no campo, na casa de Dorcas, que é o nome da nossa escola. Então, e aí foi quando surgiram as crianças, né? Por conta da escola. Eu pensei, não, eu estou resolvendo um problema que começa aos 15, 14, 15 anos para frente, mas eu posso resolver esse problema desde a infância. Então a gente pega a criança ali com 4, 5 anos e a gente vai até o 9º ano, hoje. Amanhã a gente quer fazer o ensino médio e já a gente vai querer levar à universidade também. Inclusive a gente já solicitou um terreno para que seja construída uma faculdade, vai ser o nosso próximo projeto. Carlos, assim que você chegou lá, como é que foi essa história de achar um local, construir essa escola, né, que você falou? Foi tudo com recurso próprio? Como é que foi? Você teve alguma ajuda do governo, de algum empresário local, ou então de fora para você construir? Ou foi tudo por conta sua mesmo? Nesse começo eu não tinha nada na rede social, né? Eu era uma pessoa comum, né? Com alguns seguidores, a não ser a minha bolha ali, que era de igreja, de amigos. E eu tinha um recurso pessoal que quando eu saí daqui, eu vendi meu apartamento e guardei esse recurso. Só que naquela época eu não sabia mexer com dinheiro. Eu era um brasileiro comum, né? Não mexia com grana e, enfim, não sabia aplicar e tal. E eu lembro que quando esse dinheiro entrou, na minha conta estava 1% ao mês na época. E eu lembro que quando eu botei numa LCA da vida, que é um investimento para agronegócio, veio 1%, eu disse, rapaz, entrou muito dinheiro esse mês, né? Aí minha mulher, não, isso é LCA, ela já conhece, que ela era do banco, né? Mas ela era bancária, ela não era de um banco de investimento, né? Aí eu disse, existe isso, de botar dinheiro e render um dinheiro. Você vê como eu era inocente, eu não sabia, juro a você. E aí eu comecei a estudar, ver vídeo na internet. Aí eu descobri uma coisa, eu descobri que você pode comprar uma ação e vender uma ação. Isso eu vi em filme, mas eu nunca tinha visto tão perto de mim. E aí eu lembro como se fosse hoje. Eu estou contando a história de como começou a escola, tá? O terreno da escola. Eu lembro que acho que o presidente da Petrobras foi preso, um tal de Severol. E aí a Petrobras, a ação foi para 9,60. Nestor Severol. Nestor Severol. Eu não sei nem onde esse cara tá, mas ele me ajudou a construir uma escola lá na África, com a situação dele. E foi preso, caiu a ação. Aí minha mulher disse, tá rendendo a 1% o dinheirinho da nossa casa, que a gente vendeu, o apartamento que a gente comprou financiado, pagou a dívida e sobrou um dinheirinho, que era o dinheiro da vida da gente. Aí ela disse, caiu. Aí eu disse, eu tive sempre um pensamento lógico muito rápido, assim, apesar de não ter um repertório bom nessa época de investimento, eu disse, olha, Petrobras é petróleo é combustível. Combustível a pessoa vai abastecer a vida toda, ninguém vai parar de encher. Aí ela disse, vamos comprar um pouquinho. Eu disse, não, compra uns 50 mil. Aí a ação saiu de 9,60 e foi para 12, 13 reais, um negócio assim, do nada, quando substituiu o presidente. A estrutura, né? A estrutura. E eu não sabia de nada. Aí foi para 50 mil, eu botei e voltou 69 mil. 19 mil. Aí eu peguei esse dinheiro que rendeu e eu comprei um terreno e fiz uma base. Naquele momento eu orei a Deus e disse, Deus,
Manda pessoas, Deus, manda pessoas para ajudar a gente a construir a escola. E Deus falou comigo assim: seja você o seu primeiro investidor. Você vai abrir essa porta. Aí eu peguei o lucro, né, que deu nesse negócio, Os 19 mil? os 19 mil, comprei uma terra e construí um alicerce. Eu tenho até essa foto, eu mando para vocês colocar aqui agora essa foto. E eu botei o pé em cima assim, eu com a camisa velha, e eu disse, gente, comprei o terreno e construí o alicerce. Né? Eu lembrei da frase de Luther King, eu tenho um sonho, então eu tenho um sonho, agora vamos para cima. O projeto estava pronto e dali começou a vir recurso, sem parar. Né? Começou a vir recurso e toda semana eu dizia, gente, eu comprei e agora aí ia mostrando na internet. Foi quando essa coisa de internet começou a funcionar. As pessoas doavam R$ 1.000, eu comprava R$ 1.000 de tijolo e botava. E eu ia mostrando. Mas tudo começa com o meu próprio investimento. Tem muita gente esperando que as pessoas investam em você. Mas se você não investir em você, você não vai conseguir começar nada que você sonhou. Seja você o seu principal investidor, cara. Carlinhos, deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso, só voltando um pouquinho, por favor. Quando você sai do Brasil, junto com Débora e as crianças, você tinha esse dinheiro em caixa, vocês tinham o que nós chamamos de chamado de Deus. Algumas pessoas não entendem assim, mas é o que nós acreditamos, é chamado de Deus. E você chega num país onde você mesmo disse, sem conhecer muita coisa, apesar de ter passado um período lá. Como que foi, como que vocês conseguiram, qual foi a estratégia que Deus deu para vocês para que pessoas também sonhassem esse projeto com vocês? Porque vocês, você e a família, quando eu falo vocês, eu falo você e tua família, vocês deram start, vocês saíram do lugar comum, vocês acreditaram primeiro. Mas eu acredito que em função dos custos, em função de toda a logística, dessa coisa toda, outras pessoas certamente abençoaram vocês. Como é que foi isso? Como é que vocês... qual foi a estratégia que vocês utilizaram para isso? Eu tinha muito medo de não ter o dinheiro para sustentar a família. Né? Acho que é um medo de todo pai de família. E minha mulher tinha muito medo por não ter segurança. Mas eu aprendi uma coisa assim. E vou dizer para você, não é fácil de você aprender isso, tá? Eu não vou aqui dizer para você, eu fiz e você vai conseguir. Porque é difícil. Porque assim, você pode dizer que crê em Deus, você pode ir na igreja todo final de semana, mas na verdade, você só vai ter uma experiência real com Deus quando você se jogar mesmo na mão dele. E aí eu ansiava muito por esse momento, assim, de poder confiar. É como aquele filho que se joga na piscina confiando que o pai vai estar lá embaixo segurando. Débora pediu demissão do banco, no outro mês não tinha mais o salário de Débora. Débora tinha um plano de saúde muito bom, Débora tinha os tickets, Débora tinha o dinheiro. Eu dei a empresa para o meu sócio e eu não tinha mais direito a nada. Então, assim, eu tive que fazer uma organização, um planejamento financeiro, e eu fiz isso, né, como eu faço até hoje. Mas, na verdade, tudo começa quando eu vou numa igreja, e eu sou chamado para pregar na igreja. Eu nunca preguei, eu tocava saxofone na igreja, eu soprava o instrumento. Também tem outra coisa assim, você vai virar uma coisa que você jamais pensou ser. Tá? E na Bíblia a gente vai ver muitas histórias de homens camponeses que viraram reis. Pastor virou rei, pastor de ovelha. Né? Deus vai sempre transformar você em algo que você nunca foi na sua vida, que você nunca sonhou ser. Mas eu fui numa igreja, depois que eu saí, preguei, alguém veio até mim e me deu um bolo de dinheiro. E eu disse, não, o que é isso aqui que você está me dando? Ele fez, não, Deus mandou eu dar para você. E ele mandou dizer, agora é com ele. E aí eu disse, tá, então me dê, porque eu estou precisando. E eu descobri uma coisa, eu era um cara orgulhoso. Eu não aceitava a ajuda de ninguém. E não só passando pelo dinheiro, a ajuda psicológica, ajuda de reconhecer que eu fracassei, ajuda, né, reconhecer que eu não sou bem em algumas áreas na vida. E esse foi um dos grandes ensinamentos para mim, porque homem é muito orgulhoso. E os homens hoje não conseguem viver a plenitude de Deus porque não quer reconhecer que são fracos em algumas áreas e que precisam ser aperfeiçoados ou quem sabe até refeitos como vaso na mão do oleiro. E ali foi quando eu entendi que Deus estava no controle da minha vida e que Ele não iria me abandonar. Então, eu criei uma frase que ecoa no nosso projeto, né? Nosso projeto hoje
Nós temos 15 funcionários no Senegal, né? A gente diz, quando você se ocupa das coisas de Deus, Deus se ocupa de você. Meu traduzido do francês diz. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida de você. Então não se preocupa, faz o que Deus está mandando. Porque Ele vai fazer o que é necessário para a sua sobrevivência, para que você caminhe firme e forte. E vai cuidar da sua família também. Igual aquela passagem quando os hebreus saíram do Egito, né? Aí tem a passagem, né, na Bíblia que diz assim, não se preocupe que Deus vai cuidar de você. E todo dia ele mandava o maná, O mandava maná, ele então, mandava, é isso. se preocupe só com hoje. Amanhã pertence a Deus. Essa O é a amanhã história. pertence a Deus. Mas é isso, você precisa. Eu costumo dizer que você pega um Uber, você entra e você vai até o seu destino. Mas você sabe quem é que está conduzindo o carro? Esse cara pode dar a doida nele e querer bater em outro carro e matar você e ele. Você entra num avião, você nunca viu a cara do piloto. Teve até um caso É. daquele acidente que teve, né? Que o piloto estava passando por um problema e ele se chocou lá Foi lá. há uns 8 anos atrás, né? Exato. E Agora, por morreu que tu todo não mundo. se entrega na mão de Deus, cara? Que te criou? Porque você não confia 100% nele. Então, o grande problema é que a gente diz que tem fé, mas a gente não pratica essa fé. Então, em algum momento, você vai ter que confiar em alguém. Confie em Deus. Ele tem todo o poder. Então, a gente deu esse passo porque a gente tinha plena certeza. E eu vou dizer para você, não é mérito meu, não. Eu não sou esses caras de passar a noite orando, não. Eu não sou um beato de igreja, não. Não sou, não é mérito meu. Eu simplesmente confiei. E olhe você, eu tenho um problema de paternidade. Eu tenho todo o direito de desconfiar de Deus ou de qualquer pessoa. Porque eu fui negligenciado na minha infância, eu sofri com abandono paterno. Gente, mas quando eu dei por mim que era Deus, eu disse, fui tomado por uma coisa que é muito maior do que eu. E não tem jeito, isso é experiência. Você tem que se entregar. Se acalma e se entrega. Porque ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar, ele não abandona seus filhos e filhas. Então você sai do seu lugar de conforto, sai do seu lugar de segurança, pega a tua família, atravessa um oceano inteiro, vai para um país que você nada conhece, com duas línguas que você pouco sabe, exceto Débora, que Francês. falava francês, mas Débora nem sabia porque ela tinha feito francês. Depois você fala dessa história. Aí você chega lá para abrir uma escola. É Exato. isso? Mas Exato. você não sabia que você ia abrir uma escola. Não sabia, né? não sabia. Você não sabia o que Deus ia fazer com você, ou melhor, fazer com vocês. Aí você, então, inicia o projeto de abrir uma escola, ou seja, você dá esse passo orientado por Deus. E a partir daí, as coisas elas se tornaram mais fáceis ou mais difíceis? Quais outras estratégias que você também utilizou para que esse projeto continuasse dando certo? Eu sempre fui o pior aluno da escola. E eu me perguntava por que Deus mandou eu construir uma escola. E pode acreditar, normalmente a gente fica dentro da nossa bolha de conforto, tentando fazer o que a gente sabe fazer de melhor, desde pequeno. Eu vou dizer para você, na mão de Deus você vai fazer coisas que você nunca fez na sua vida. Porque Deus ele quer mostrar para o mundo o poder dele. Então ele vai chamar um cabo como eu, que era reprovado na escola, para abrir uma escola. E ele não chamou pedagogos e grandes profissionais da educação para abrir. Um dia desse eu dei uma palestra num colégio importante aqui do Recife, no Dia Internacional da Educação. E eu me vi falando de educação para educadores profissionais. E eu que era o pior aluno da escola. Deus me deu essa história. Então Deus tem uma história para vocês dois. Enquanto vocês não entregarem na mão de Deus e ficarem na bolha de vocês, achando que vocês têm um controle, vocês não vão viver coisas novas. O que foi que eu fiz? Eu disse, olha, toma aí, Deus. Deus, você vai fazer uma escola. Aí eu pensei que era uma escolinha. Pensei que era 2 salinhas, um banheiro. Não. É um projeto de 1 milhão. Eu disse, 1 milhão é muito dinheiro. 1 milhão, 2 milhões. 2 milhões e meio. O projeto a gente vai aumentar a escola, ano que vem vai para 400 crianças. É muita gente. E agora Deus está com a ideia de fazer universidade. A gente construiu, adquiriu lá um terreno, né, para a gente poder, no lote, para a gente poder fazer uma faculdade. Aí eu disse, Deus, faculdade, eu nem tenho um doutorado, eu tenho um MBA, não tenho um doutorado. Um cara com pós-doutorado entrou em contato comigo, um teólogo muito famoso aqui no Brasil. Eu dei carona para ele um dia desse, na reunião da Aliança Evangélica em São Paulo. Eu nem sabia quem um cara era. E ele tem pós-doutorado na Alemanha. Ele disse para mim,
Deus está falando comigo para eu fazer missões. E ele mandou eu procurar você. O que é que tem aí? Eu estava orando para abrir uma faculdade e eu não tenho essa competência. Ele fez, tá, eu vou fazer isso com você. Quando é que eu posso ir no Senegal conhecer? Minha mulher é parteira, eu trabalho com educação. Então, assim, o trabalho de Deus, ele é um trabalho coletivo. Você só precisa dar os passos. Alguém vai chegar aqui e bater na sua porta, dizendo eu sei fazer tal coisa, porque Deus ele está arquitetando. Você só não precisa atrapalhar. De repente você não precisa nem saber de muita coisa. Você só não atrapalha Deus. Entendi. E atrapalhar Deus é uma das coisas que a gente mais faz no dia a dia da gente. Carlinhos, como é que funciona? Como é que é essa questão de captação de recursos para o projeto social? Como é que funciona? Olha só, durante esse processo eu fiquei especialista em duas coisas: gestão de projeto e captação de recursos. Ou seja, coisa que toda a tua esposa era ela quem organizava, que comandava, você foi expert, acabou ficando expert nisso ela aí. mandava as mensagens, ela fazia uma coisa, fazia outra. Só que aí nasce outro Carlinhos, porque na verdade na igreja eu soprava o saxofone e eu no trabalho ajeitava computadores, fazia coisa de TI. Nasce um comunicador, eu não sabia que eu falava, que eu tinha essa habilidade para falar e ter repertório. E quando eu começo a usar a internet, né, um influenciador digital passa lá no Senegal, ele me filma e ele diz, olha, o pessoal gostou de você. É muita gente. Olha teu celular, e tinha 30 mil seguidores. Eu era um cara que não existia na internet. Aí ele disse, cara, bora viajar comigo, porque tu vai conseguir bater muitos seguidores. Tem muita gente gostando de você, porque você, além de ser o pastor da igreja, você é o cara que fala de história, você é o cara que gosta de economia. O pessoal meio que gostou desse arquétipo. Ele me ensinou a mexer no Instagram e eu comecei a falar. Só que eu aprendi uma coisa. Eu estava no momento em que eu tinha gasto todo o meu dinheiro para comprar lá o terreno. E ele chegou para mim e disse, você precisa de quanto para fazer essas salinhas e o banheiro? 75 mil. Aí ele fez, tá, eu vou colocar aqui na minha rede. Ele tinha uns 800 mil, esse rapaz. E eu levantei os 75 mil em um pouco mais de 5 horas. O que eu iria morrer para fazer, eu levantei em 5 horas. Aí eu disse, opa, para eu levantar recurso, eu tenho que ir para o Brasil, andar um monte de igreja, tomar um monte de café. O cara levantou na internet, eu quero aprender isso. E eu comecei a usar o Instagram. Foi aí que eu desenvolvi um método chamado 3C, que é conteúdo, conexão e conversão. Eu esqueci de tirar o livro da minha bolsa. Se tu puder tirar e me dar. Eu trouxe o livro, eu nem lancei ainda, mas trouxe aqui para mostrar para vocês. Em primeira mão, olha. Na minha bolsa azul, deve estar embaixo da preta. Aproveita e dá uma palhinha pra gente aí, pra gente ter mais seguidores aí. Rapaz, não, vou dar para... pode abrir aí, onde está o laptop. Aproveita e dá uma palhinha pra gente aí. Então, assim, o método 3C é conteúdo, conexão e conversão. Veja, ninguém vai investir no seu projeto ou no seu produto se ela não se conecta com você. Eu aprendi isso. Então, primeiro são esses três. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o método 3C, né? Eu nem lancei ainda, então acho que é a primeira vez no podcast que eu vou mostrar esse livro. Pô, que honra, hein? Obrigado aí. Chegou agora. Agradecemos método aí. 3C de captação. Se você comprar esse livro, você vende. Se você comprar esse livro, você capta. É engraçado, eu dei o curso do método 3C para uma empresa um dia desse. Para um amigo me chamou. Por quê? Porque você cria conteúdo que conecta. O fundo do funil é uma ação. No meu caso, é captação, é doação. Mas em quem tem um negócio, é venda. As pessoas compram porque elas se conectam. Então, não gaste tempo tentando vender. Invista tempo tentando se conectar. Só basta a pessoa gostar de você. Ela gostou de você? Ela se sentiu segura? Vocês trabalham com o mercado imobiliário, não é isso? Vocês trabalham com um negócio. No final vai comprar. As pessoas elas precisam se conectar, elas só precisam entender que você não é um vendedor. Aqui as histórias são três. O Alexandre é gestor de logística. Eu estou nesse mercado aí começando de consultor financeiro. E tem o Darcy. 4, obrigado. E tem o Darcy que é o gerente aqui da Next Imobiliária. E tem o Vinícius,
que é o da parte rede de social, mídia e da comunicação. mídia e comunicação. Então são 4 negócios aqui. Então, esse aqui é o método 3C, né? Captando recursos para projetos que nascem no coração de Deus, tá? E aí ele vai ensinar para você como você criar a sua persona. Não adianta, você, pois, olha só, o que é que faz? Hoje eu ganho 90 mil seguidores por mês na internet com esse método, tá? Eu mando o print para vocês colocarem aqui. Por que eu ganho 90 mil seguidores? Porque eu crio conteúdo que atrai. Ok? Eu não quero que ninguém se conecte ainda comigo, eu quero atrair pessoas. O meu público é majoritariamente cristão, então você vai ver protestantes e católicos ali no topo do funil. Depois eu crio conteúdo que conecta. Então esse conteúdo que conecta, ele entrega bem menos. Então eu tenho um vídeo com 1 milhão, 2, 10 milhões, que traz 15 mil seguidores, 20 mil seguidores em um vídeo. Depois eu tenho um vídeo que conecta. Então, quem sou eu? Por exemplo, os cortes que vão acontecer nesse podcast, eles não são topo de funil. Eles não vão viralizar. Eles vão conectar. Por quê? Porque está falando sobre mim. Está falando sobre o que eu faço. Tá? E depois, no fundo do funil, tem a doação. Porque a pessoa gostou. Eu quebrei objeções. Então, todo mundo que quer captar recurso, qual é a lista de objeções da sua persona? A gente vai ensinar aqui. Qual é a lista? Eu tenho um projeto na internet. Se você não conhece o projeto, você vai dizer, será que esse projeto é sério? Será que esse cara ele está roubando o dinheiro das pessoas, está enganando as pessoas? Né? Vou só pedir um parêntese, Carlinhos. Eu tenho algo para falar aqui. Eu conheço o Carlinhos e a Débora desde 2013, 2014. Muito tempo. Eu e minha família somos investidores desse projeto há muito tempo. E todos os meses, Carlinhos e Débora enviam até hoje cartas para a gente, né? Até hoje, pela graça de Deus, nós investimos porque acreditamos nesse projeto. Então, isso que ele fala de dar retorno, de entregar, de comunicar, de informar, de prestar contas, isso é realidade. Eu sou prova viva, eu abro aqui o meu e-mail agora e posso mostrar as cartas que eu já recebi dessa família, né? E que hoje temos aí um vínculo de amizade, mas para além disso, tudo isso que ele está falando, eu posso aqui atestar e afirmar. Ele presta contas de cada real que ele recebe. Obrigado pelo parênteses e continua claro. aí. E é bom ter esse testemunho seu, porque você é nosso semeador desde o início do projeto. Então, o método 3C, ele é um método, hoje eu tenho mais de 5 mil alunos somando tudo, né? A gente tem a comunidade Propaga, que tem mais de 100 missionários e projetos, com impacto anual de mais de 100 mil pessoas impactadas. Então, não é só as crianças do Senegal. Eu tenho criança no Malau, eu tenho criança em Moçambique, eu tenho criança na Ilha de Marajó, eu tenho criança, todas as crianças de pessoas que estão incubadas dentro do nosso ecossistema. Então, é um método 3C, né? Esse é o método de captação. Depois você dá aqui a dedicatória, por favor. Olha só, gestão de projetos, tá? Guia prático para transformar fé em obras. Eu coloquei para igrejas, serve muito para quem tem igreja, que é católicos, protestantes. Inclusive, tem muita gente que não é católico nem protestante, é de outra religião, mas quer aprender a escrever um projeto. O que tem muito massa nesse livro aqui, que você não vai encontrar em nenhum livro de gestão de projetos. Tá? Eu fiz muito bem o meu dever de casa, a minha pesquisa. Tá? Antropologia é a ferramenta mais importante na hora de você iniciar um projeto social. Veja só, você não escreve projeto se você não entender público. É como produto. Você está no mercado imobiliário, você quer vender apartamento, você quer vender... Quem é o seu público? Você não sabe? Você não vai comunicar. É por esse motivo que os perfis na internet não crescem. Você não está falando para ninguém. Então, eu ensino aqui a você mapear uma comunidade. Através de pesquisas, você vai mapear, você vai descobrir quais são os maiores problemas sociais dessa comunidade. E o que é factível a você ou não resolver. Eu descobri que tem um problema que as mulheres, a maior parte das mulheres são divorciadas e elas precisam trabalhar e não tem onde colocar as crianças. Então, não tem creche pública e não tem nenhuma organização que faça creche. Então, você abre uma creche. É mais ou menos assim. Aí, depois, a gente ensina passo a passo você a escrever o seu projeto. Por quê? Se você não tem um projeto, se você não tem números, né, na ponta da língua, você não consegue captar. Então, tem gente querendo captar como querendo vender alguma coisa sem você entender do mercado, sem você entender da comunidade. Então, esse guia prático aqui, tá? Ele ensina você a
escrever esse projeto. Porém, ele é o primeiro livro a ser lido depois do Método 3C. E aqui eu trouxe um livro nosso, que foi o nosso primeiro, que é o Deus Proverá, um chamado de Deus para missões transculturais, que conta a nossa história, desde a época da saída daqui até a chegada no Senegal, tá? Então, também é um livro interessante, principalmente para missionários que estão começando nessa caminhada missionária, tá? Então, Perfeito. trouxe para vocês aí de presente. E o nosso Obrigado. panfletinho, que tem a ver com o que eu falo no Método 3C, que é um panfleto que conta um pouco da nossa história e também traz uma prestação de conta do ano de 2025. Se você ver aí, ele dá uma projeção de crescimento, ele diz quanto a gente investiu em alimentação, 2.000 toneladas, acredito, de comida no projeto de nutrição ano passado. Então, assim, tudo que eu ensino eu faço. É faço o que eu digo e faço o que eu faço, né? Então, Entendi. a gente traz aquilo que a gente está fazendo e não só parou na gente, mas hoje está ajudando mais de 100 projetos sociais espalhados pelo mundo. Ô, Carlinhos, você falou dessa pessoa, né? Eu não sei se você pode dizer ou não, mas independente disso. Então hoje termina que com essa tua saída para o Senegal, com esse encontro com essa pessoa, você se tornou, a despeito daquilo que você tinha projetado para si, pastor de pessoas ao redor do mundo. Pastor de pastores. Você hoje é pastor de várias líderes de pessoas. projetos, Né? Então não se limita somente ao Brasil e o Senegal. Termina que com essa tua projeção você alcançou o que a gente poderia dizer, o que Cristo fala, né? Você primeiro sai da tua terra, você primeiro é em Jerusalém, Samaria e aos confins da terra. Você chegou aos confins da terra. Isso, exato. Né? Com esse projeto, né? E como que é isso nessa tua visão, primeiro de homem, enquanto homem, né? Falando da pessoa humana, e depois como missionário, como é que você administra isso? Porque por tua fala isso era inimaginável. Você não pensava dessa forma. Como é que isso hoje você administra essa situação? A gente vê a tua agenda aí, abre aí a tua agenda e você hoje está aqui, você acabou de falar do Marajó, você falou dessa tua situação, daqui a pouco você está levando um grupo de pessoas, de empresários lá para o Senegal para conhecer teu projeto, depois você vai para outros países, você roda o Brasil todo. Como é que isso funciona dentro aí do teu dia a dia, da tua perspectiva? Cara, o mundo fica muito pequeno, né? Então, depois de amanhã eu tô em Brasília. Já nos encontramos em avião, inclusive, em nos avião. encontramos aí, Quando você... você começa a encontrar em avião, aí é um problema. Agora, semana passada, eu encontrei o Frei Gilson no avião, cara. Uhum. Que é uma figura aí conhecida na Igreja Católica. Sim, perfeito. Encontrei Frei Gilson, esse rapaz. Só que assim, você não tem mais esse controle, né? As pessoas estão espalhadas pelo mundo, então você começa a ter uma visão muito cosmopolita do mundo, né? Então, no Senegal foi um grande preparo, porque o Senegal é um lugar cosmopolita, tem muita gente do mundo todo, né? Então, mas é uma grande mudança, porque você está o tempo todo viajando. Eu preciso administrar bem a questão familiar, então eu tenho alguns acordos em casa. Débora também é professora, né? Ela está escrevendo agora o nosso 4º livro, que é sobre adaptação, né, cultural. Vai ser um livro muito bom, inclusive para empresários, CEOs que estão mudando, não só para missionário, mas estão se mudando de um lugar para o outro. Vai ser muito legal. Mas a gente está sempre viajando junto para dar aula. A gente foi para a Ilha de Marajó juntos, fomos para o Senegal juntos, porque ela dá aula de antropologia, eu dou de gestão de projeto e eu dou de captação. É a tríade completa, né? E aí, graças a Deus, os filhos são grandes hoje. Então, a gente não tem problema com a questão dos filhos, eles não são mais crianças, né? Mas a gente sempre separa momentos para a família, momentos para estar junto com a família. Porém, assim, o mundo ficou pequeno, né? Hoje é a gente está no mês 7, né? E foi para o 8 agora, né? Eu já fui pelo menos 4 continentes no mundo. Rodei rodando. E eu nem percebo mais. Eu durmo num lugar, acordo em outro, durmo num lugar, acordo em outro, durmo num lugar, acordo em outro. Né? Às vezes muda a língua, às vezes não muda. Eu não percebo mais essa mudança. É cansativo, porque eu não gosto de viajar. Uhum. Então é sempre um esforço para mim estar dentro de um avião. E esse câmbio cansa um pouco. Porque às vezes eu durmo, eu acordo, onde que será que eu estou? Aí eu estou em São Paulo, estou no Rio de Janeiro, eu estou fora do Brasil. Eu não vou para descansar, é diferente, né, de pessoas que vão para um lugar para descansar, né? Eu nunca usufruo do lugar, assim, é muito difícil.
Eu acabo aproveitando a relação com as pessoas, né? Como eu estou fazendo aqui agora. Perfeito. Mas é difícil essa adaptação. Esses dias teve aqui no Brasil o Alex. Aproveita e fala, depois dá uma saudação para ele aí em francês. Alex. Teve o Alex, eu tive o prazer de conhecer Isso, essa coisa verdade. toda. Fala um pouco dessa experiência com o Alex e da tua experiência espiritual lá no Senegal. Comenta um pouco pra gente aí, por favor. Eu estava até em reunião com ele agora, porque esses dias deu um vendaval lá, levou o telhado da igreja e a gente fez uma captação. E em menos de 24 horas a gente conseguiu arrecadar os 12 mil para construir o telhado da igreja. Que aí vem a força da internet, né? Graças a Deus ali o pessoal da internet sempre colabora. Alex é um achado, assim, porque eu sempre pensei, eu preciso começar um projeto e eu preciso começar a treinar um líder. Muitos líderes, isso fica a dica aí, não só para líderes de projetos sociais, mas empresários. Eles estão trabalhando, aí sai dos 20 para os 30, 40, entra no período de consolidação, mas está trabalhando como se tivesse 20 anos. E quando estão doentes ali ou estão precisando parar, a empresa fica na mão, às vezes, de uma pessoa inexperiente e sua empresa morre ou seu projeto morre. E eu já vi isso muito acontecer. Eu disse, Deus, quem vai ser o líder? Ele disse, o Alex. Aí eu disse, eu não escolheria ele para ser o líder. Que aí é uma outra coisa que você tem que aprender com Deus. Você foi forjado, você cresceu, você não nasceu do jeito que você é hoje, com a experiência que você tem. Então vão vir pessoas para você sem experiência. É onde entra o discipulado. Então quando eu olhei para Alex, eu disse, meu Deus, eu jamais contrataria ele. Eu acho que também Jesus diria isso do apóstolo Pedro. Eu nunca colocaria esse homem para ser o líder da igreja primitiva. Mas uma coisa é você estar na mão de um homem, outra coisa é você estar na mão de Deus. E aí eu trabalhei com o Alex, a gente construiu a escola juntos. Alex é da comunidade, a escola tinha 3 pilares: educação, protagonismo local e autossustento. Eu tinha que entregar isso para um local. Isso já estava pré-definido desde o começo. Então, só existe uma forma de você transformar a vida de alguém, caminhando com ela. E Deus vai dando essa direção. A pessoa tem que confiar em você, gente. Eu não sei se você que está aqui nos assistindo, você é uma pessoa religiosa, você é uma pessoa da igreja, mas você precisa de um amigo, alguém que você possa confiar 100%. Eu costumo dizer alguém que possa dar um banho em você. Eu acho que isso é a maior intimidade que o homem pode ter e a gente vai ter com alguém quando a gente adoecer, né? A gente ficar em cima de uma cama. Alguém vai dar um banho na gente. E Alex é essa pessoa que eu confio que deu um banho em mim. E eu dou banho nele. Então, assim, só que ele precisou ser tratado em áreas muito profundas da vida dele. Se você não tem uma pessoa que você não possa contar, abrir a sua caixa preta, você sempre vai ser uma pessoa muito restrita a crescimento, porque você não vai crescer. Porque você tem o calcanhar de Aquiles, você tem aquela parte da sua vida que você não consegue desenvolver. Então, como ninguém faz nada só, né? Ninguém faz nada sozinho, mas você precisa ter amigos. Você precisa falar sobre coisas, sobre traumas, sobre coisas que passaram na sua infância, sobre coisas que você faz no oculto, como se Deus não visse. Né? Mas falar para pessoas, né? A maior prova de que nós somos ateus é que a gente faz coisas em oculto achando que Deus não está vendo. Logo, a gente não acredita em Deus. Será que a gente, quando está fazendo uma besteira, quando a gente está vendo alguma coisa na internet, a gente acha que Deus não está vendo? Deus está aqui do nosso lado. Se a gente acha que Ele não está vendo, é porque a gente não acredita. Então a gente precisa desenvolver isso. Será que Deus não está vendo quando eu estou pensando uma coisa errada? Ele está vendo. Será que Deus, quando não está vendo um pensamento malicioso, Ele está vendo? Então tudo isso passa pelo discipulado, confronto. Então, na mesma forma que eu coloquei o primeiro tijolo na escola, eu coloquei a minha primeira aula de discipulado na vida do Alex. E Alex caminhou, a gente comia junto. Outra coisa, eu comia a comida dele. A maior parte das pessoas querem transformar a vida da outra pessoa, trazendo a outra pessoa para o seu universo. Ninguém é transformado dessa forma. A gente comia no escuro, eu não sabia nem o que eu estava comendo. A gente comia um animal que ele acabou de matar, ou que o pai dele, que é muçulmano, acabou de sacrificar. Os miúdos de uma cabra que acabou de ser jogado numa chapa quente com sal e vinagre. Ainda cheio de toxina. Mas é discipulado. Jesus morreu na cruz porque eu não consigo comer.
o que me oferece. Ele, inclusive, ele nos ensina isso. O que oferecer para comer, coma. Então, eu comia comida. Eu dormi na aldeia. A gente dormia no chão, num colchão velho. Então, esse tempo de discipulado forjou quem eu sou hoje. E transformou o Alex hoje no líder da sua comunidade. Hoje ele é diretor da escola, casado com a Mi, né, e pastor de 7 igrejas. Né? E ele faz muito melhor o trabalho que eu faria se eu estivesse lá. Que é outra coisa que liderança precisa aprender. Uma prova de que você é um bom líder é quando o seu liderado é maior do que você. Se os seus liderados são menores do que você a vida toda, porque você é um narcisista, uma pessoa centralizadora, você não é um bom líder. E Jesus, ele nos ensina isso. Quando ele olha para os apóstolos, ele diz: vocês farão coisas maiores do que eu. Como é que Deus diz isso, né, para os apóstolos? Ele diz porque ele só é um bom líder se ele se tornar menor do que os seus liderados. E você vai olhar o apóstolo Paulo, você vai ver Pedro, fizeram coisas grandiosas, né? Então, a gente precisa, em liderança, aprender isso. Alex é 1000 vezes maior do que eu, faz muito melhor o trabalho. Por isso que eu tomei a decisão de voltar, porque eu disse, se eu ficar, eu vou lhe atrapalhar. E eu não quero. Né? Hoje a nossa relação é uma relação praticamente paterna. Ele me chama de pai, que é uma relação de mais de 10 anos já, né? De discipulado, de caminhada. Eu casei Alex, eu vou segurar os filhos de Alex no braço, né? A gente chora junto, eu falo com o Alex todos os dias, praticamente. Então, perfeito. Você falou de comer a comida deles. Essa história de que o senegalês ele enterra os mortos dentro de casa, isso é verdade? Fala disso pra gente. Rapaz, tem uma tradição. Tá, isso é tema para uma. Não, mas precisaria de 4 horas. Não precisa de 4 horas, só explica. É a história que o camarada enterra os mortos dentro de casa, isso é verdade? Quanto mais honra na sala, no quarto, que história é essa aí? Não são os senegaleses. O Senegal tem 34 etnias. Existe um povo no sul do Senegal que acreditam que enterram seus mortos dentro de casa. Então você vai ver covas, um túmulo mesmo no meio da sala, né? Para preservar a presença do seu ancestral. A morte, dentro de uma cultura ancestral, ela tem uma outra conotação. Nesse lado do mundo, o mundo ocidental, quando a gente morre, é o fim. Para um ancestral, e quando eu leio a Bíblia numa ótica africana, eu vejo a Bíblia também dentro dessa perspectiva, tá? Sim. Se você olhar, o livro de Mateus começa falando dos antepassados de Jesus. Sim. Se a Bíblia fosse escrita por um homem daqui da América Latina, entre aspas, porque 350 povos indígenas são de cultura ancestrais, e o português é uma das 350 línguas faladas no Brasil, mas essa cultura mais da cidade brasileira, a gente tem medo dos mortos. A gente fala em morto, não, fala de morto. Para um senegalês, a morte é um momento de passagem, né? Os mortos, eles estão sempre presentes, porque a gente tem os ensinamentos, a gente tem a memória. A gente se aprende do que é ensinado de avô para filho, para neto. As pessoas vivem em comunidade. Se você perguntar a um garoto ocidental qual é o nome do tataravô, é pouco provável que ele não saiba, porque os mortos são esquecidos. Eu não estou dizendo aqui para a gente venerar mortos e nem a gente acreditar no espírito dos mortos, mas a memória é muito importante para o homem africano, e é que faz com que ele consiga preservar a sua riqueza, né? Então, existe sim uma cultura que enterra, existe também um povo que enterra dentro de árvores. Poderia passar a tarde toda falando. Não, mas você só para por aí. Então deixa esse para o próximo capítulo. Aí você falou de árvores, tem um vídeo que viralizou, e aí eu queria que tu falasse um pouquinho disso, de um negócio de umas palhas, um negócio rodando, girando. Isso. Fala um pouquinho pra gente, isso foi lá no Senegal, isso foi lá na África, isso foi onde? Onde é que foi isso? No sul do Senegal, é um fenômeno que acontece em um ritual, onde é colocado um boneco embaixo e uma pirâmide, assim, uma estrutura piramidal com palha, e é invocado, né, um espírito de um ancestral. Tem a ver com isso, com essa história dos mortos? Não. Não, tem a ver. É muito na região. Porque, como tem 34 etnias, povos ali, e tem as suas sublínguas,
enfim, é muito grande. É uma diversidade cultural muito grande. Para um homem senegalês, o povo Seré, que é o povo de Alex, Seré. Seré, Seré. é um país. Não é? É porque a gente Meu daqui... país, Pernambuco. Pronto, tem muito a ver com o nosso orgulho pernambucano. Aham. Por exemplo, quando ele diz assim, o meu povo, ele não está falando do Senegal. Os Serés têm um rei, tem uma tradição, tem uma língua, tem um jeito de ser, tem um jeito de pensar, tem a sua ancestralidade. Então, quando você diz, estou indo para o Senegal, você está indo para uma estrutura criada por colonizadores. Então, para o líder da aldeia lá de Alex, Senegal para ele, pouco importa. A moeda francesa, tanto faz, ele planta. Ele tem vaca que dá leite. Então, é como você falar para um caiapó lá da região norte do Mato Grosso que o Brasil trocou de presidente. Não vai mudar nada na vida dele. Ele continua pescando, comendo. Então, tem essa visão muito local, né? Então, existem sim essas manifestações, né, religiosas, e tem muito a ver com a questão da ancestralidade dos espíritos ancestrais. É muito comum isso em todo o continente. Mas nada é igual, nada é parecido. Carlos, você falou na questão da comida, tudo. Aí, uma coisa, a culinária lá, quando você saiu daqui para lá, porque aqui eu vou ao shopping, vou comer um hambúrguer lá em uma lanchonete que é bastante conhecida mundialmente. Isso. Enfim, lá, como é que é essa questão? Não, hoje eu vou comer uma feijoada, um feijão papá, como é que é isso? Tudo muda, né? Então, Teus filhos, tua esposa, tudo estranharam isso? você tem que estar muito aberto a comer coisas diferentes. Veja só, eu já fui, eu acredito, para 22 países. A comida mais estranha que eu já comi no mundo todo foi aqui em Recife. Nada é mais estranho do que buchada de bode, do que tanajura. Mas é a minha cultura e eu adoro isso. Nossa, pagaria um dinheirão para comer um prato de tanajura. Eu adoro tanajura. Quando eu falo para os senegaleses que eu como tanajura, eles ficam com nojo. Como é que você come formiga? Mas é a diferença cultural, né? A diferença. Então, quando você vai para um lugar diferente, você tem que estar muito aberto. O paladar da gente, normalmente, ou é muito infantil ou é muito restrito. Então, é importante você começar, aqui onde você está, a provar coisas diferentes. Aqui em Recife, você tem restaurante português, você tem restaurante árabe, né? Se você vai em São Paulo, você vai ter muito mais, você vai ter a cultura etíope, até restaurante senegalês. Então, quando a gente chegou lá, a gente já começou a pesquisar. O primeiro desafio era a pimenta, porque aqui a gente não come muita pimenta, né? Então, a gente começou a introduzir pimenta. Hoje, eu tenho que cozinhar dizendo, não vou colocar pimenta, não vou colocar pimenta. Porque vira e mexe, eu coloco, estrago a comida. Só come eu, Débora e os meninos. Se tiver visitante, não come. Porque a gente come muito quente. Mas para todo mundo não dá para comer. Para a gente só tá levezinho. Então a gente teve que se adaptar à questão do tempero, né? Que é muito forte. Agora, o nordestino, no geral, ele está muito pronto para ir para o continente africano. Porque a influência africana é muito grande. Então você tem muita pimenta, você tem muito cominho, você tem muita coisa. Eu acredito que para um cara do sul e do sudeste, e a gente recebe missionários do Brasil todo, eles sofrem mais com a questão do tempero. Porque tem muita influência europeia e na Europa não tem muito tempero e o que tem veio da África. Então, a África ela é muito quente, ela tem muita comida e esses temperos eram usados para conservar o alimento, não era para dar sabor ao alimento. Então, um lugar que tem muito sabor e muita pimenta é porque isso era usado para conservar o alimento. Então, essa faixa do meio do mundo, ali pegando a China, tudo, são os lugares mais quentes do planeta. Então é onde tem mais pimenta, é onde tem mais tempero, né? O codinome agora, uma pergunta que eu acho que todo mundo queria saber, é o Carlinhos Senegal. Por que o Senegal? Foi porque você foi com essa missão lá no Senegal? Você adotou o nome Senegal? Na verdade, eu fui José Carlos. Ou eu fui Carlos ou Carlinhos, alguém da igreja chamava. Só que eu percebi que as pessoas me associou muito ao nome, porque eu abracei muito a cultura. Então eu falava muito de Senegal, como falando aqui, Senegal, conheço a cultura, estudei muita história de Senegal. E aí alguém me disse, Carlinhos Senegal, Carlinhos Senegal. Como eu comecei a estudar comunicação, uma das estratégias é uma estratégia de branding. Você tem que aproveitar tudo que as pessoas estão falando e que vai ajudar elas a memorizar. Então, quando alguém disse Carlinhos Senegal, eu vi que isso estava rodando, eu fui lá e mudei o nome.
Então, na verdade, comecei a ser reconhecido como Carlinhos Senegal. Eu não me autotitulei Carlinhos Senegal. E eu disse, não, se as pessoas estão me vendo assim, então elas vão me chamar assim. E eu tenho muito orgulho em carregar esse nome Senegal, porque Senegal é minha Betel, Senegal é o lugar onde eu fui transformado naquilo que eu sou hoje. Então, nasceu dessa forma, né, Carlinhos Senegal. Perfeito. Meu querido, assim, nós só temos a te agradecer por tua disponibilidade em estar conosco. Mas antes de nos despedirmos, eu preciso que você, faça o que eu te pedi, dá uma saudação para Alex aí em francês e depois fala quando a gente veicular. E as tuas considerações finais, os teus conselhos. Tem o tempo livre aí que você quiser, por favor. Fechado. Alex, Nangadef, mon frère. Tô perguntando para ele como você tá, meu irmão. On est là, hein? On est là, on est en train de parler de toi, ici. On est en train de parler de notre histoire ensemble. Estamos falando aqui de você e estamos contando Perfeito. a história da gente junto, né? Que a gente viveu junto. Au revoir. Donc, Beti Kanam. Até a próxima. Amém. Muito obrigado pela oportunidade de poder contar a minha história. É sempre bom falar sobre o Senegal. Você vê que eu gosto muito. Me seguro para não me emocionar. Hoje eu trabalho cuidando de líderes, de projetos. Então a gente tem a Comunidade Propaga, né? Comunidade Propaga é o primeiro e único ecossistema brasileiro para projetos sociais cristãos, focado em projetos sociais cristãos. Então, você quer entrar na Comunidade Propaga, não é um produto que você compra. Você vai na minha biografia, no Instagram Carlinhos Senegal, e aplica. A gente vai entrar em contato com você para descobrir qual é a melhor forma de a gente poder te ajudar. Quer adquirir os nossos livros? Também tem um WhatsApp no Instagram. Entre em contato, né? E aí a gente vai fazer com que esses livros cheguem na sua casa, né? Quem está em Recife vai ter pontos de venda aqui em Recife, né? Possivelmente na minha igreja, que é a Igreja Rio ali no Prado, ou qualquer outra igreja Rio aqui na região metropolitana do Recife. Você pode adquirir os nossos livros. E fico muito feliz em poder influenciar, em poder compartilhar. Entre em contato conosco, né? Se você quiser me convidar também para falar no seu podcast, ou ir na sua igreja, ou dar uma palestra, você entra em contato lá no meu WhatsApp do Instagram. É o meu WhatsApp, tá? Tá eu e minha mulher conectados, que ela me ajuda. É muita mensagem o tempo todo, né? São 20 milhões de pessoas ali no topo visualizando o conteúdo, então é muita gente. Então ela me ajuda a criar, mas a gente vai te responder para que a gente possa, de alguma forma, poder contribuir com o teu ministério, com a tua missão, com o teu projeto aí onde você estiver. E para fechar, Carlinhos, assim, qual o conselho que você daria para os profissionais do mercado que sentirem esse chamado, né, que você teve de ser missionário? Qual o conselho que você daria? A primeira coisa é que todo cristão é um missionário, tá? Todo cristão é um missionário. Ou impostor. Ou é um impostor, né? Como dizia Spurgeon, né? Então, você pode começar orando, ore por missões, ore pelos projetos. De repente, você não está pronto para ir, mas você tem joelhos, ora, né? Segunda coisa, contribua com missionários, contribua com projetos. Quem está satisfeito com o bairro que vive? Quem está satisfeito com a cidade que mora? A não ser que você mora na Noruega, mas você não mora, você mora no Recife. Quem está satisfeito com o país que mora? Com a pobreza, com a desigualdade, né? Jesus é um Deus que salva, mas é um Deus que reparte pães e peixes. Comece na sua casa. De repente você não precisa ir no Senegal. Você pode repartir o pão. Aquele pão que depois de 3 dias acaba estragando, indo para a sua lixeira, né? E quando vai para a sua lixeira, poderia estar na barriga de algum necessitado. Então você pode mensalmente... Quer apadrinhar uma criança da casa de Dorcas? Entra lá na nossa biografia, R$45 por mês, você pode apadrinhar uma criança. Ou você pode ofertar para alguém que você conhece. Faça parte de qualquer coisa. Não adianta você pensar, eu quero um dia ir aí no Senegal. Comece indo através de oração, através de doação. Né? Tem missionários, tem projetos, de repente, no seu bairro. Falar, de repente, ou se você é um profissional, você pode dizer, olha, eu vou aí dar uma aula gratuita para a molecada. Você é bom na informática, você é bom na venda. Porque você pode fazer a diferença na vida de alguém. Olha só, o que é normal para você pode ser o supérfluo de alguém.
o que é normal para você. Ah, eu sei escrever português. Olha o índice de analfabetismo no nosso país. Se você sabe escrever na sua língua, você é um privilegiado. Se você diz, eu como 3 vezes ao dia. Ah, não é todo mundo que está comendo, não, 3 vezes ao dia. Né? Se você diz, eu tomo banho de chuveiro. Eu vim do sertão do Piauí, recentemente. Tive lá, recentemente eu vim de um monte de lugar, né? No final de semana eu tô em algum lugar. O mais recente. O Piauí, 15% da população piauiense é evangélica. É o estado menos evangelizado do Brasil. Tem o menor IDH do país. Eu fui na cidade de João Costa. O IDH é igual ao do Senegal, num país tão rico e tão próspero. Que confusão é esse lugar? Você pode simplesmente estender a mão para alguém que está próximo e transformar a vida dessa pessoa. De repente você tem um primo que está querendo passar no concurso e você sabe fazer redação e não consegue parar um minuto para ensinar esse rapaz a fazer uma redação. Gente, a missão ela pode acontecer em você, do seu lado ou em qualquer outro lugar do mundo. Mas não olhe para fora se você não está olhando para dentro, primeiramente. Não olhe para fora se você não está olhando para o lado. Mas olhe para dentro, olhe para o lado, que logo, logo Deus vai fazer você encontrar alguém bem longe de você para você contribuir, né? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe esse podcast e que ele alcance, de fato, as pessoas que Deus, nesse momento, preparou para que fossem alcançadas por essa mensagem que a gente trouxe aqui. Amém. Bom, Carlinhos, queremos agradecer a sua participação aqui especial em nosso Barlavento, nosso podcast do Mar para a Realidade. Estamos chegando ao final do nosso podcast, né? Sabemos que o podcast tem um patrocínio da Nexo e se você gostou, curta, compartilhe. A gente vai deixar o Instagram aqui do nosso Carlinhos Senegal para você acompanhar lá e a gente vai deixar um mimo para você que é muito obrigado. O nosso muito obrigado. boné do nosso patrocinador. Rapaz. A Nex, que, como falamos, vai ter aí vai ter um banner para você acompanhar, vai ter um QR Code, os nossos dados aqui. Você que está comprando o seu primeiro imóvel para o seu filho, para sua filha, que é dar de presente, ou o segundo imóvel com vistas a investir, tanto aqui na região metropolitana quanto no nosso litoral aqui sul ou em outra localidade, entre em contato. Certamente teremos um imóvel para você do padrão que você assim desejar. Carlinhos, mais uma vez, muito obrigado. Reforçando o que o Castro falou, deixa a tua pergunta aí que certamente o Carlinhos vai ver. Nós iremos passar para ele. Foi uma alegria ter você conosco. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. E não Até a esquece, próxima. ativa o sininho, curta, compartilha. Um abraço e até o próximo podcast.